Há um dia que o reino de Deus estará acima dos reinos dos filhos dos homens. E alguém vai dizer, mas essa promessa não é do milênio. Sim, vai acontecer no milênio, fisicamente falando, mas agora vai acontecer espiritualmente falando. Ok? Por isso eu me levantei com muita autoridade e violência para combater contra todo o sistema satânico, para poder derrotá-los e levantar a igreja do Deus vivo e colocá-la sobre o cume dos montes, para que todos os povos da terra possam ver luz e concorrer a ela, como está escrito. E este evangelho do reino dos céus será pregado até nos confins da terra. Então virá o fim. Aleluia. E o povo que está em trevas vai ver luz, até os que habitam na região e sombra da morte. Mas para colocar o reino de Deus, a igreja do Deus vivo, no cume dos montes, isto é, acima dos reinos dos homens, é preciso guerra. Porque eles são um reino também. São reinos, como está escrito, que os reinos dos filhos dos homens passarão para Cristo. São reinos. Tem reinos menores, tem pequenos, tem os médios. São reinos. Então, como você vai estabelecer um reino sem primeiro vencer os reinos existentes? Não é possível. Jesus disse isso. Poderias entrar na casa do valente para poder repartir os bens do valente se primeiro você não maniatar o valente? É impossível. Enquanto o valente está armado, ele terá em segurança tudo o que ele possui. Tem que vir um maior que ele para poder amarrá-lo e depois repartir o seu despojo. E desde os dias de João Batista até hoje se faz violência no reino dos céus. Esta violência é a guerra. Aleluia, as guerras de Elias, que veio para estabelecer o monte da casa do Senhor no cume dos montes. Então, você quer dizer que a igreja vai tomar os reinos dos homens? Não, agora não. Cristo virá para tomar os reinos dos homens para si. Mas agora, para a salvação da humanidade, para a libertação dos cativos, precisamos estar no cume dos montes, acima dos reis, para que os reis não humilhem mais a sua igreja. Para que os reis não ditem as regras sobre a sua igreja. Para que os reis não se sujeitem, não se prostituam, como fizeram na igreja primitiva. A igreja primitiva houve prostituição. Depois de poucos anos, que não foram poucos, a igreja se prostituiu com os reis e se tornaram parceiros do Estado. Essa parceria é prostituição. E se tornaram o corpo e os reis da terra, a cabeça ou as cabeças, sei lá. Ok? Por isso você vai se encontrar no livro de Apocalipse, ela é prostituta porque ela adulterou, se prostituiu, adulterou. Aleluia. Traiu seu marido. E ela gerou também suas filhas prostitutas. Estão aí. E tinha que vir alguém do céu para vir impor a ordem outra vez. Resgatar o reino. Desta vez não somente resgatá-lo e fazer crescê-lo. E tirá-lo do vale, do esconderijo e colocar o reino de Deus, ou então a igreja do Deus vivo, acima de todos os montes. E assim os montes vão se humilhar, vão se prostrar. Por isso Isaías fala desses dias. Até os reis vão entender o que nunca entenderam. Até os reis serão instruídos. Aleluia! Glória ao Rei Jesus Cristo. Os reis vão tremer como serpentes. Vão vir, vão se enrolar como serpentes para virem buscar a face do Senhor. Vão se prostrar diante do reino de Deus. Vão respeitar, vão temer o reino de Deus na terra. Até então nunca houve isso. Nunca houve. Como nós não viemos para reinar fisicamente, não viemos para tomar o reino dos homens para nós agora, então viemos para a salvação, mas abatê-los no espírito, humilhá-los para poder libertar os cativos, para pôr em liberdade os prisioneiros, para que, aleluia, tenhamos autoridade sobre eles e assim pudermos salvar muitos, não todos, porque a salvação ainda, nem mesmo com o reino manifesto no cume dos montes, continuará as regras a ser as mesmas. Quais são as regras? Se quiseres. Ok? Se quiseres. Aleluia.
Ouvistes, o povo da terra? Então um sinal maravilhoso eu vos deixo. É o grande mover do Espírito. Quando a igreja do reino do Senhor, a da salvação de todas as nações, quando o reino de Deus for erguido, elevado no cume dos montes, para ser visto até nos confins, e assim os povos concorrem. Isto é o mover do Espírito, isto é o grande avivamento. Aleluia. Na dimensão dos reis. Ok? Como assim avivamento? Eu falo mistérios. Dimensão dos reinos. Avivamento na dimensão dos reis. Existem dimensões. Tem a dimensão dos presidentes, tem dos príncipes e tem dos reis. Tem dimensão, as mesmas dimensões, agora no tocante à religião, das prostitutas filhas, da prostituta mãe e dos seus amantes, seus maridos. Ok? São as 3 fases. Glória a Jesus Cristo. E nós vamos levar o reino de Deus na 3ª fase. No 3º, aleluia, céu. Para que todos se sujeitem no reino de Deus. Ao reino de Deus. E assim o reino terá autoridade sobre a terra. Autoridade espiritual para impor. Ouviu? Esse é o sinal que eu vos dou. Não será o fim. Mas se preparem para o fim. Quando vocês verem o dia do meu poder, quando vocês verem o povo a se apresentar voluntariamente por causa de muito poder, quando vocês verem os reis a respeitarem, a se sujeitarem, a honrarem, a temer com temor, terror e tremor a igreja, então se preparem, porque só faltará o tempo da colheita. Então o sinal é esse, é a grande colheita, a colheita que foi predita, essa é a última colheita, aleluia, o grande avivamento. Os profetas falaram desses dias, os dias da restauração, os dias do grande mover do Espírito, dias de proeza, sinais e maravilhas. É isso somente que vai faltar. Conta-nos a miúde, isto é, sim, quando vocês verem o avivamento começou na sua plenitude, na verdade já temos o mover do Espírito na terra. Já tivemos a primeira parte, estamos a viver isso, foi uma lástima, uma miséria, infelizmente, temos que cumprir as regras dos degraus, agora vamos passar para a 2ª fase do mover do Espírito, que mais ou menos nós chamaremos ele de uma lástima nem miserável, mas que ainda não será, aleluia, o fim do mover. E daqui a 4 anos, eu vos dou mais 4 anos para vocês verem, aleluia, essas coisas que eu estou a vos falar. Isto é, o dia do meu poder, o cume do monte do Senhor, o monte do Senhor sendo erguido no cume dos montes. E então começará o grande avivamento da história da humanidade. O maior de sempre. É o tempo da colheita. Os frutos já estão a amadurecer. E eu vos enviarei para vocês irem colher onde vocês não trabalharam. Multidões e multidões e multidões, aleluia, conhecerão a verdade. E o evangelho vivo será pregado até nas regiões recônitas, até aonde Jesus até hoje não foi nomeado, será nomeado. E os pecadores ouvirão e se converterão. Sim, até reis. Então, o período que vai seguir é o período em que o reino de Deus vai se manifestar para a grande colheita, colheita de almas, libertação do povo cativo. É assim a luz a brilhar na terra, é a glória do sol a se mover na terra, até ao eclipse